Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu tô aqui na Universidade São Judas Tadeu. É isso mesmo, na Universidade São Judas aqui da Moca. Eu faço um curso de pós-graduação, que é Advocacia Civil. Só que antes de fazer esse curso, eu tive outros cursos referente à minha área de atuação, né? Que é solução de bens, solução sucessórias de bens. O que quer dizer? Quando tem uma família em conflito referente ao bem, ele recorre a mim e eu faço uma partilha de bens, entendeu? Pode ser por testamento, pode ser por uma holding familiar, uma solução possessória de bens aí para resolver o seu problema. Então, aí eu gostaria de saber o seguinte: vocês sabem como blindar o patrimônio de vocês, proteger para que não ocorra futuras discussões e briga entre os herdeiros? Se você não sabe, eu vou falar um pouco dessa situação aqui. A maioria das famílias, você sabe que briga por causa de um bem. Só que nem todos os bens, os sucessores ou os pseudo-sucessores, ou as pessoas que acham que têm direito, elas têm direito de verdade de posse de bens ou direitos sucessórios sobre eles. Então, qual que é a minha questão? Você sabe blindar o seu patrimônio para que não ocorra futuras divergências como esta, como brigas, como intrigas entre herdeiros? Não sabe? Então eu vou dar uma solução para você agora. Uma dessas soluções é a solução de partilha de bens. Como que ocorre? Essa solução de partilha de bens, ela está dentro do direito patrimonial e dá para fazer via processo arbitral. Vocês recorrem até a via processo arbitral, vocês entram em contato com as pessoas que fazem esse tipo de serviço, a gente faz uma cláusula compromissória sobre o bem que está sendo discutido, aí sai uma solução de partilhas e as partes concordam ou não, termina o processo, entendeu? Aí vai sair uma sentença sobre o que for acordado entre as partes. Nesse caso, se não tiver acordo entre as partes, a gente pode entrar numa solução do problema. E tem outro tipo também de solução que pode evitar muita confusão entre os herdeiros. Quais sejam? A solução de partilha via arbitral, tá? A uso capião de herdeiros, que dá para fazer, é quando um único herdeiro está na posse de um bem e esse bem ele vem a ser processo de partilha de inventário, que agora o inventário ele está muito difícil na via judicial. A maioria das pessoas estão optando para fazer um inventário extrajudicial no cartório ou solução de partilhas via processo arbitral ou uma holding familiar. Como que funciona essa holding familiar? Essa holding familiar funciona da seguinte forma: se você tem bens cadastrados no seu CPF, que é pessoa física, você pode estar transformando esses bens em CNPJ. Você pode estar transformando esses bens em cotas empresariais e trabalhe com as 3 células. Como funcionam essas cotas empresariais? A primeira célula é a seguinte: organizar todos os bens que o pai e a mãe querem, né? Que são os donos da casa, do carro ou qualquer propriedade que você tenha, né? Transformar em cotas empresariais. A gente abre uma holding familiar, um CNPJ dessa holding familiar. A gente faz uma reunião com a família e vê quem vai ser os sócios. No caso da holding familiar, são os filhos. Os pais, eles vão falar da cota de cada um e cada um tem direito nessa primeira sessão. Levantando isso, faz uma reunião entre os sócios, que serão os filhos. Eles concordando com a decisão dos pais, a gente elabora a holding familiar, faz a abertura de empresa para os pais administrarem os bens a partir dessa empresa e vão elaborar um contrato societário. Nesse contrato societário vai estar o pai e a mãe como responsável dos bens e
que cada herdeiro tem direito. Esse é o primeiro contrato que a gente vai fazer, entendeu? E tem os outros 2 contratos, se você se interessar por esse sistema de solução de partilha, entre em contato para a gente agendar uma reunião e eu estarei tirando todas as suas dúvidas nessa consultoria, vendo a viabilidade de transformar seu bem numa hold familiar, porque é uma solução para evitar futuros problemas. Pela hold familiar, a gente consegue deixar o patrimônio com 0 risco de perdas, do que um inventário. No inventário, quando ele se torna muito oneroso via judicial, a venda do bem para poder pagar as custas processuais desse inventário e honorários advocatícios mais os impostos. Fica muito pesado, porque tem que vender o bem para poder arcar com essas custas. Vai ter que sacrificar o imóvel total, na sua totalidade, às vezes, né? Vender para pagar as custas do processo e os herdeiros saírem no prejuízo. Na hold familiar, não. Na hold familiar, a gente já entra com uma solução de partilha, vamos dizer assim, que a solução de partilha é somente via arbitral. A gente entra com essa solução de partilha numa forma mais razoável possíveis, com as partes concordantes. As partes concordando com isso, a gente faz a hold familiar. Aí vai ter reunião com sócios, a gente transforma em empresa. Se você tem terras, glebas, sítios e pequena empresa rural, também dá para fazer dessa forma. Então é uma das soluções para evitar o inventário, que muitas das vezes precisa vender o bem para poder arcar com as custas, tipo inventário de veículo. Você pode usar uso capião de bem móveis para fazer a transferência do veículo e não fazer via inventário, porque se for fazer inventário de veículo e esse veículo ficar muito oneroso, o que vai acontecer? Vai ter que vender o veículo para pagar as custas processuais e o advogado. Então, tem vias para evitar esse tipo de problema. Basta a pessoa querer a solução. E a solução está aí. A gente pode fazer via sobre partilha, que é a solução de partilha via arbitral. A gente pode fazer uma holding familiar e uma usucapião de herdeiros. Essa usucapião de herdeiros é outro sistema, é outra fase desse sistema aí. É quando um dos herdeiros mora no imóvel e não concorda com a partilha do bem que foi feita. Aí a gente pode entrar com o usucapião de herdeiros. E vocês que encontram nessa solução, assim, né, nesse tipo de problema, a gente tem a solução. A solução é isso que eu coloquei nesse vídeo. Esse vídeo é curto, esse vídeo é explicativo. Esse vídeo, assim, é só para as pessoas entenderem que tem uma forma de solucionar problemas de partilhas de bem fora do âmbito do inventário judicial e que pode ser menos oneroso e mais barato para as partes. Então, se você se encontra nesse tipo de problema, você pode me procurar para resolver a solução. Eu trabalho junto com o Tribunal Arbitral para a solução de partilhas, eu faço testamento e também faço a hold familiar. A hold familiar é a solução da maioria dos problemas em família, porque vai evitar briga, vai evitar dúvidas sobre quem tem direito, quem não tem. Então, antes de você ter um bem, você já tem que estar com uma solução desse problema futuro e evitar o inventário. Se você quiser inventar um futuro inventário, você pode entrar em contato comigo, entendeu? Vou deixar o meu telefone, o meu WhatsApp, você me chama e eu, por exemplo, conjunto com esse tribunal arbitral, eu faço as soluções. Está me trazendo para fazer a partilha do seu bem. E se você tiver problemas de famílias referente à guarda, pensão alimentícia e visita, eu também faço a negociação. Não precisa ir no judiciário para resolver. Eu faço uma pré-processual e mando para conciliação também. Se vocês precisarem desse tipo de serviço, é só entrar em contato, tá bom? Obrigado, até mais.